Muito bom dia a todos, estamos começando mais um programa Papo Legal nessa nova manhã, através da Rádio Mirandiba, e começando parabenizando a você que faz data nova nesse dia de hoje. Tudo de bom para você, que essa data se repita por muitos e muitos anos de vida, paz e felicidade. É o que nós desejamos a você, e esse é o presente de Deus para você. Mais um dia de vida em direção a completar mais uma data nesse dia, certo? Parabéns onde você estiver, Deus te abençoe com todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo Jesus nosso Senhor, que vive e reina para sempre. Quero deixar um versículo para a sua reflexão nesse dia de hoje. Está escrito em João, no Evangelho de Jesus, que nos escreveu João, capítulo 14, versículo 6, quando Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, que você possa refletir acerca desse caminho bendito, caminho de fé, caminho de esperança, caminho de salvação, caminho de vida eterna com Jesus Cristo, o nosso Senhor. Se você verdadeiramente é uma pessoa que vai trilhar, está trilhando, quer trilhar esse caminho de fé, de vida eterna, pois abrace pela fé aquele que veio, morreu, ressuscitou, está nos céus e é o nosso intercessor e que nos abençoa ricamente. Por isso que eu e vocês estão vivos nesse dia de hoje. Aonde você estiver, o meu abraço, o meu bom dia e o desejo que você se fortaleça no Senhor mais e mais. É a reflexão do dia para você que nos acompanha em qualquer parte do mundo. O meu abraço, o meu bom dia. Muito bem, como nós anunciamos e falamos que nesse horário, nesse dia, hoje estaremos conversando aqui com Zé Filho. Bom dia, um prazer imenso recebê-lo aqui na Rádio Mirandiba. Prazer é todo meu, pastor. Eu acho que a maior honra minha, se sentir, nós se unir, católico e evangélico, para provar para o povo que o Deus é o mesmo. Isso é muito importante. Então eu acho que quando a gente se une, a força de Jesus, ele se sente mais feliz, porque ele é Jesus. E o Jesus, ele é tudo. Para mim é. Verdade. Aqueles que acreditam. Agora, se nós não temos uma política de religião, se nós se unimos, isso é a coisa mais bonita. Aquele ponto lá que eu fiz para ele, pela fé, pela luta. Sou tratado de louco, mas de louco eu não tenho nada. Pois é. Sou louco por ele. Amém. É meu mestre, é tudo. É verdade. Agora ali eu quero levar todos. Ali é Jesus. Então ali pode ir o católico, o evangélico, o espírita. Eu não aceito ir para fazer trabalho errado. Agora se for para usar o nome de Jesus, lá está liberto para todos participar. Muito bem. Então é verdade. E quando se fala de unidade, é bem interessante porque a palavra de Deus nos diz que Jesus mesmo dizendo: eu e o Pai somos um. Quando nós olhamos para a oração que Jesus fez, é chamada de oração sacerdotal, que está lá no Evangelho de Jesus Cristo, nos escreveu João, capítulo 17, uma oração que ele fez antes de subir para os céus, quando estava juntamente com seus discípulos, foi orando para que todos que celebrassem a fé, celebrassem nele essa unidade, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são. E é interessante essa unidade também, porque quando nós olhamos na obra da criação, quando Deus criou o mundo, tudo que aí está, que a gente pode contemplar, e todo mundo pode contemplar, então estava os três, Pai, Filho e Espírito Santo. Na criação do mundo, na criação do homem, nós vemos a presença dele, Pai, Filho e Espírito Santo, juntos nessa obra magnífica. Muito bem, mas seu Zé, o senhor nasceu aqui mesmo? Eu nasci, por coincidência, nasci do lado do monte ali. Pois é. Minha mãe teve muitos filhos na fazenda Malhadinha. Só que, por incrível,
pai tinha uma casa de farinha ali Aham. do lado do monte, Uhum. e eu nasci ali. E quem foi minha parteira foi minha irmã mais velha, a dona Ana. Eita, já pensou? Que história interessante. Parteira e mãe de leite, e até hoje ela fala, eu fiz tudo por você. Uhum. Então, Hoje eu ainda vejo a minha mãe parteira. ali o nome da serra é Serra Lá é Serrote Pelado. Serrote Pelado. Então, era ali vizinho onde era a casa dos seus pais. Era pertinho. Pertinho, né? É. Aquela casa grande ali, é o mesmo nome ali? Então, aquela casa ali foi construída pelo meu bisavô, Aham. do Girome, que depois os herdeiros foram comprando Aham. e tal. Aí era de tio Eliseu de André. Pois é. Aí ele queria vender com um cara do Ceará, o pai não deixou. O pai falou, vamos juntar os filhos que quiser participar, e dos 16 filhos dele, 10 topou comprar. Pois é. E nós compramos em 10. Aham. Para quê? Para ficar na família. Muito bem. E hoje eu quero conservar aquilo de Tá qualquer certo. jeito, porque era o sonho do meu pai. Aham. Meu pai, quando era criança, disse que ele ficou 4 anos trabalhando naquela obra ali, Eita. para fazer uma casa daquela. Então o pai falou, não vamos deixar perder a cultura dos antigos. Muito bem. Aí eu sigo meu pai, porque meu pai foi um cara tão... Aham. Hoje me chamam de louco, mas mais louco do que eu foi meu pai. Pois Meu é. pai, na época, em 50, na época de 50, Uhum. que eu acho que não era nascido, Eu não era nascido ainda nesse tempo, não. foi uma... Eu nasci em 53. E eu em 65. Então, só que aí ele foi o único a comprar um motor Aham. alemão, pediu não sei como, foi no Recife, comprou esse motor, botou uma fábrica de farinha, Uhum. com luz elétrica, cavou um poço, só que na época, bate-bate, só cavava até 60 metros. Com toda a riqueza de água que nós temos hoje, ele não conseguiu, na época de 50. Aham. Mas ele tentou, com aqueles tubos de aço, descendo lá, tá o poço até hoje lá, ficou abandonado, porque entrou na rocha, foi descendo, 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 não chegou água. Aham. Porque a máquina só cavava até 60, e a água só chega a 100 metros. Então. Aí naquela época ali, o senhor nasceu ali mesmo, seus pais, avós são sepultados ali naquele cemitério? Todo naquele cemitério ali da Cacimba Nova. Aham. Na Cacimba Nova. É. Então, o senhor nasceu por ali, conviveu por ali. Foi agricultor? O senhor trabalhou como agricultor? Eu trabalhei até os 23 anos. Uhum. Aí entrou uma época ruim, seca, desgraçada, eu digo, eu vou cair no mundo. Aí fui para São Paulo. Em 79 fui para São Paulo. Lutei um pouco lá, mas a saudade era maior. Voltei em 81, quando vi que a coisa estava pior ainda, voltei de novo, aí fiquei lá até agora. Ah, sim. Mas antes do senhor ir para São Paulo, são quantos irmãos, o senhor? O total? Sim. 16. Ainda são todos vivos? Não, Aham. tem poucos vivos. Pois é. Só que aqui mesmo tem poucos. A maioria, uns moram em São Paulo, Uhum. Bahia, Canto, porque a gente foi, cada um procurando seu destino. Verdade. E como foi a sua vida em São Paulo, ao chegar numa grande cidade, sendo aqui do interior do estado de Pernambuco, do sertão, sair daqui para uma grande cidade como é São Paulo? Em São Paulo eu trabalhei 3 anos de operador na Microlite. Bom, depois voltei. Quando voltei eu tinha um salário alto na carteira, Aham. a turma não me pegava mais. Eita. Aí eu digo, bom, como eu voltei, eu vou encarar. Aham. Trabalhei de caseiro, Uhum. fui poceiro, cavava poço, Uhum. trabalhava de tudo, mas nunca perdi um dia de serviço Certo. e lutei. Depois entrei numa construtora, Uhum. comprei uma chácara. Ah, muito bem. Aí melhorou a situação, né? Foi melhorando. Uhum. Com 5 filhos para cuidar, trabalhando de domingo a domingo. Nunca hoje, graças a Deus, tem uma família maravilhosa. Que bom. Tudo bem estruturado, tudo bem estruturado. Um abraço à sua família que deve estar nos acompanhando nesse momento, que Deus abençoe. A sua esposa é de lá ou é daqui? É daqui. É daqui, né? Não, eu sou separado dela, estou com outra aqui. Ah, sim, sim. A gente separou, isso faz parte. É? Não deu, separa. Mas era daqui ou do lado? É daqui. Aham. É parenta também, Pois é. da família. Os filhos nasceram lá em São Paulo, todos paulistas. Uma nasceu aqui antes de nós ir. Outra, a mulher ficou grávida lá, veio ter aqui para a mãe cuidar, porque ela Ah, de aham. cuidar de mãe.
Aí a outra nasceu aqui, as outras duas nasceram lá. Uma nasceu em Mariporã e outra em Bragança Paulista. Ah, sim. Mas aí, São Paulo, lá no seu caso, depois que você conseguiu uma chácara, já melhorou, não? Porque é sossegado, né? Chácara. Não, aí eu vendi a chácara e comprei na cidade, construí minha casa. Já construí naquele esquema de todas as filhas, construí no meu prédio. Pois é. Hoje eu tenho uma casinha lá de 5 andares. São 6 casas, a minha e das filhas, tudo no meu prédio. Foi aquela união de família para nós trabalhar em cima daquilo. É bom, isso é maravilhoso. Bom, eu tenho uma família que só agradeço ao Mestre Jesus. Verdade. Toda me acompanharam com aquele trabalho bonito. Pois é. Graças a Deus nenhuma se envolveu com coisa errada. É uma maravilha. Só tenho a graça a Deus pela família que eu tenho. Muito bem. Aí o senhor começou lá trabalhando assim, trabalha de construção civil? Então, aí eu, em 86 eu comecei a fazer o curso de mestre de obra, porque eu já trabalhava com obra. Eu fui fazendo curso, mais curso, eu fiz uns 4 cursos de mestre de obra. Aí fui tocando obra, mais obra, aí tomei conta de São Paulo, Santo André, todo aquele setor, só fazia mansão para tudo. Muito bem. São muitas mansões, tenho muitos amigos também, porque para quem eu trabalhei a amizade ficou. Isso é maravilhoso, né? Então, é um desafio também, né? Trabalhar numa cidade grande, né? O senhor é um guerreiro, né? E um vitorioso. Porque numa cidade grande, assim, chegar para trabalhar, conquistar amizades, fazer uma nova história, deixando uma marca lá, porque mesmo que o senhor venha morar aqui, um exemplo, né? Lá tem uma grande marca das suas mãos e do seu trabalho. Tem, graças a Deus. Eu tenho uns amigos, amigos de 20 e 30 anos, eu trabalhei 12 anos para um. Quando eu saí dele, ele ficou puto da vida, ele falou, você não pode me abandonar, mas eu tenho que trabalhar para os outros. Né? Então era 10 anos para um, 6 anos para outro. Hoje eu tenho uns 20 amigos verdadeiros. Isso é. Nesses 40 e poucos anos de obra. Tudo, graças a Deus, viraram tudo amigo. Então não tem uma coisa melhor. Eles estão no grupo do Exército de Jesus. Muito você bem. vê que a importância é você trabalhar honesto, você só tem amizade. É verdade. Então, hoje eu tenho muita gente que fala, Zé, volta para cá, volta, vem trabalhar para mim, vem trabalhar para mim. E eu estou na liberdade, eu quero, eu falo para minhas filhas, eu quero curtir minha vida. Estou aposentado, agora eu quero fazer o quê? Dividir. Lá e aqui. Cuidar daqui, porque eu quero, pastor, que nós mude muita coisa aqui em Mirandiba também. Muito bem. Eu acho que se nós fizermos o acordo da Mirandiba, nós vamos ajudar muito a Mirandiba. Foi aqui que eu nasci, aqui que eu me criei. Aqui que meu pai nasceu, meus avôs, bisavôs, tataravô, então a raiz é aqui. Minha filha fala, pai, esquece de Mirandiba. Não esqueço, não tem como esquecer. Muito bem. Isso é bom ouvir de um filho natural dessa terra, porque me passa a entender o amor que o senhor tem por essa terra, né? Pelas suas raízes, pela sua história. Isso é importante para os filhos de Mirandiba aqui, e estão fora também, que tem muita gente boa de Mirandiba espalhada em todo esse país, e eu creio que fora do país também. Muita gente boa, na área educacional, na música, na medicina, na área de construção, na área agrícola também. Eu já tenho viajado assim do Recife a Petrolina, que também sou filho natural aqui da terra também, não aqui de Mirandiba, mas do sertão, né? Então, mas em toda essa região por onde eu já andei, encontrei pessoas que com certeza da sua família, da família Gomes, Amaral, então esse pessoal todo aí, e por onde eu passei encontrei gente, entendeu? Gente boa, gente abençoada, fora aqui da cidade, tem grandes empresários também, né, em várias áreas. Então, uma terra abençoada por natureza. Mirandiba é. Hoje é. Você vê a região nossa lá, é rica, rica mesmo. Agora o que tá faltando? Os políticos, não vamos só culpar políticos, porque o povo culpa o político. O que está faltando em Mirandiba é consciência nas pessoas. Cada um se cuidar, não cobrar do político. Porque o político não tem a obrigação de ficar catando lixo na casa do cara. O cara tem que pegar o lixo e pôr no lixo. É verdade. Eu vejo aqui, outro dia, o Ivan Leão
Ele deu risada de mim, falou, está 42 anos em São Paulo, dirige lá e tem medo de dirigir Mirandiba. Eu digo, o tempo que os caras andam aqui em contramão. Exatamente. O motoqueiro anda feito um louco. Ele falou, em São Paulo não tem isso. Não, lá o que andar louco mora. Não é? Tem que andar com responsabilidade. Só que aqui, Itaquera, é difícil de controlar, porque o político não pode cobrar, porque se cobra de um, acha que perde o voto. Agora, muitas vezes eu cheguei aqui, pastor, fiquei indignado. Uma casa histórica, que nem a casa da Dona Nona, eu vi um entulho em cima da calçada. Sim. Quando eu voltava com um ano, o entulho estava preto lá. Isso não pode existir. Cadê a prefeitura? Cadê a fiscalização? Cadê o povo? Você anda aqui na rua, você tem que estar desviando de um monte de entulho, de tudo. Isso tem que botar uma conta Mirandiba para mudar. Concorda comigo? Plenamente, plenamente. Então, eu acho, a cultura acabou. Pois é. Quando eu era criança, eu lembro que eu vinha para a igreja ali da São João Batista. Eu arrepiava quando eu via entrar aqueles penitentes de roupa branca, de rosto bonito. Hoje não tem mais. Pois é. Mas tem que resgatar essas coisas. Não tem? Tem, sim, é a cultura. O tropé, como é? O tropé de índio. A dança deles fui justamente agora o nome, o toré. Então, cadê o toré? Não existe mais. Existe. Carnalbeira ainda preserva, ainda tem. Então, Carnalbeira tem, Mirandiba não está tendo. Pois é. E Mirandiba tem uma boa parte da população. Mas nós conseguimos resgatar? Eu creio que sim, sem dúvida, né? E voltando para essa questão do Desperta Mirandiba, que é um sonho, o senhor sonha, nós sonhamos também. Eu digo nós porque quando eu estou falando em nome de igreja, de conselhos, estou falando em nome das comunidades, associativismo, estou falando em nome do associativismo também, das associações, da qual sou presidente também, faço parte de conselhos, do Conselho de Desenvolvimento de todo o município. Então nós sonhamos com objetivos que com certeza nós vamos fazer. Agora, para que se torne a realidade do projeto que nós temos, nós precisamos de contar com todos. Com todos. E esse recado já está sendo dado, que todos irão participar desse momento. No momento que tiver tudo certinho para a gente fazer, nós vamos trabalhar. E aí, meu amigo, você que nos acompanha em casa, você empresário, você professores, entendeu? Agricultores, né? Nós vamos convocar apicultores, todos nós vamos somar um todo, políticos, médicos também. Não é feio não fazer o trabalho que tem que ser feito, não. Os jovens, crianças, né? Não, uma criança que não pode andar, mas aquele que já está sabidinho já pode ingressar justamente nesse trabalho que nós precisamos. Esse trabalho de limpeza. Quando aí vê tanta cidade bonita e essa daqui desse jeito. E não é culpa só dos políticos, não. Não. É a cultura que já acostumaram, com sujeira. O cara faz uma construção, deixa o entulho na calçada 2, 3 anos. Pois é. Aí o que o político está errado é o quê? Não tem uma multa. Mete uma multa no cara. Exatamente. Mete uma multa, 3 dias, se não tirar, vai pagar X. Outra coisa que eu acho errada aqui em Mirandiba é não cobrar imposto. Como é que tem renda numa cidade que já não tem imposto nenhum? Não cobra imposto ainda. Se for cobrar, a turma reclama, mas tem que cobrar. Eu pago da minha casa mais de R$2.000 de imposto. Então. Agora aqui, se você cobrar R$10, a turma reclama. E todo mundo quer ter limpeza, quer ter tudo sem colaborar. Né? Nossa parte é necessário que seja feito para poder cobrar os nossos direitos. Para cobrar o direito. Só que a prefeitura tem que fazer o quê? Botar lei, cobrar imposto e cobrar a população também. Agora não é passar a mão na cabeça de um porque o cara é bonitão, tem 10 votos. O povo aqui só pensa em voto. Então não tem uma pessoa porque pensa no voto futuro. Não é assim que se trabalha. Tem que a autoridade trabalhar em cima da lei. Multa. Tem entulho na rua? Limpa. Tem um bode na rua? Tira. Tem um porco na rua? Tira. Eu vejo isso aqui. Que eu amo minha cidade.
Pois é. Mas tem um lixo. Cheio de porco, bode e tudo. E quem sou eu para fazer isso aí, que eu venho uma vez por ano? Nós temos que juntar tudo. Né? Verdade. Muito bem. Aí voltando para aquela obra, o senhor sonhava, aliás, era um projeto do seu pai, né? Ali naquele monte, ali onde ele orava. O senhor acompanhou quando criança com o seu pai ali para momento de reflexão e oração? Desde pequenininho. Ele trazia nós, na época, nós morávamos na Mariadinha. Ele botava nós num jumento, eu lembro até hoje isso aí. Um jumentão que ele tinha com as malas de couro. Botava numa mala, outro no outro na cangaia, outro na garupa. Pois é. Aí vinha a turma mais velha a pé. Isso nós fizemos todo ano. E seguindo. O sítio Malhadinha ali perto era longe ali daquela? Lá no Bola. Era entre a Expresso e o Bola, naquele setor. Então a gente morava lá e vinha todo ano fazer isso aí. Aí mãe fazia docinho, fazia aqueles arfininhos, aquelas coisas para distribuir para as crianças que acompanhavam. Porque nem vinha aquele montão de crianças, de jumento, a pé, de todo dia, só para comer doce no terço. A criança gosta dessa caminhada, dessas aventuras para ela. Aí depois eu continuei fazendo. Às vezes eu comprava muito brinquedo em São Paulo, trazia caixas e mais caixas. Brinquedo para distribuir para as crianças. Aí eu sentia alguma coisa das crianças que não tinha aquela cultura. Eu pegava o brinquedinho, o do mato, pegava aquilo ali e se sentia feliz. Aquele da cidade que pegava aquele brinquedinho, porque você vai dar 200 brinquedos, você não vai dar um brinquedo para... Pegava e jogava. Cadê a cultura? Cadê o respeito? Se você pega uma coisa de R$1, você tem que respeitar. Verdade. Aí parei, eu vou parar de dar brinquedo agora, eu vou trabalhar só na obra. Aí parei. Na época que o senhor fazia essa caminhada com seu pai e sua mãe, no jumentinho, muita gente acompanhava ou só era mais a família que fazia essa caminhada dela? O pai não era muito de convidar, ele convidava, mas a turma não ia. Eu convido. Pois é. Era mais a família. Então tinha 3 famílias. Tinha a família Zé Vitorino, família de o meu tio Lúcio, e eu todo mundo. Então eu juntava a moça, tudo, aí os rapazes vinham a pé e as crianças de jumento. Mas vinha muita gente, 40, 50 pessoas. Era um bom grupo. Aí juntava da Mata Verde, tinha a Donona, que sempre nunca faltou, a Cleusa, a minha cunhada. Sempre era tudo presente. O João, o Pão de Paz, sempre estava presente. Então quando chegava na hora do terço, tinha uma reunião muito bonita. Ali naquela localidade, chegaram a levar algum, que tem aquelas bandas de pífaros, né? Aqueles tocadores. Naquela época levava. Levava, né? Levava. Então, eram os penitentes que iam com pife, né? Sim. Eles passavam lá e a gente via passando ali, e eles ficavam fazendo sentinela a noite toda. Penitente. Agora de onde ia eu não sei, eu sei que a gente era criança e via que ia. Mandar um alô para o pessoal, os penitentes aqui de Carnalbeira da Penha, inclusive deixar já um convite no seu nome, que quando tiverem a oportunidade de fazer esse evento e conhecer, que já está aí nas plataformas de Vitaiana divulgados, entrar em contato com o senhor lá para fazer um evento desse. É bom. Também o pessoal das tribos, né, Pancará e Aticum, está aí o convite também feito para que se conheça e faça um toré também lá, né? Fica um negócio bonito. Porque ali, pela história que meu pai contava da mãe dele, era o lugar dos índios ir encontrar com Deus. Pois é. Então é bom os índios também ir lá, porque ali é para todos. Então. Usou o nome de Deus, eu acho que quanto mais a gente juntar tudo, melhor. Cultura. E a palavra de Deus, ela nos diz que nós devemos seguir a paz com todos e a santificação com Deus, porque sem a qual ninguém verá Deus. Então, é importante a gente amar a todos, porque a palavra de Deus também diz que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo por nós mesmos. E quem é o meu próximo? O meu próximo é o Senhor, é a sua família, é toda a sociedade mirandibense, são todos os nossos irmãos nordestinos, sertanejos. Então, todos nós fomos criados por Deus, chamados por Deus para viver essa unidade pacífica, tendo conhecimento de cuidar do que é do Senhor. E o que é de Deus?
A palavra do Senhor nos diz no Salmo 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude e tudo que nela há. Então, eu fico assim, maravilhado com a sua atitude também, daquela área ali. O senhor tem conhecimento de quantos metros, que é hoje ali uma área de preservação ambiental? Ali eu fiz um documento, são 4,5 hectares. Uhum. Só que é 3 hectares ambiental, Uhum. então é 1 hectare e pouco que é de estacionamento, estrada e a parte da o público. Já fiz já para não misturar Sim. a área ambiental com a área do público. Uhum. Já está no documento. Muito bem. Então, Foi muitos anos que eu lembro muitos anos lutando por isso aí. Pois E, é. graças a Deus, só tenho que agradecer a Deus, Uhum. porque quando eu comecei todo mundo duvidava. Eu já quem trabalha em cima do nome de Deus, ninguém duvida do que Pois faz. é. Consegui energia, foi 5 anos de luta. Hoje nós temos energia, tem internet, está o mundo inteiro vendo aquilo. Com aquela luta feita por essa mão. Uhum.